No dia 13 de agosto passado, sexta-feira, né? Sexta-feira, nós... Peraí, 13 de agosto? 13 de agosto, mas a data é bem emblemática. Eu e o senador Girão, com o apoio de todos os nossos parlamentares da oposição, nosso líder da oposição aqui presente, nós demos entrada num aditamento ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse aditamento, eu lembro, foi protocolado por iniciativa dos deputados federais em dezembro do ano passado e nele nós, na semana retrasada, alcançamos a 41ª assinatura, ou seja, a maioria, para que seja dado andamento ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Só que nesse interim, fatos ocorreram com relação ao senador Marcos Duval, que não havia, o caso dele, sido inserido na peça original do impeachment. E só o caso Marcos Duval há pelo menos 5 violações frontais que justificam o afastamento do ministro Alexandre de Moraes. E esses casos, esses argumentos foram acrescentados por sugestão, inclusive, de outras lideranças, que não fosse um novo pedido de impeachment, mas que, pela sua robustez, fossem aditados, acrescentados a esse pedido de impeachment que já alcançou a 41ª assinatura. Nesse caso, e eu vou pedir para a assessoria encaminhar uma cópia a cada um de vocês, nós constatamos pelo menos 5 violações que são, primeiro, censura e censura prévia e censura de um parlamentar. Lembrando que o parlamentar, a palavra parlar é ferramenta do seu trabalho e goza, portanto, de prerrogativa para tal. A imunidade parlamentar também foi afrontada por uma série de decisões do ministro Alexandre de Moraes, inclusive no que refere à sua função legislativa, muito prejudicada pelas restrições que lhe foram impostas. Além disso, não só ele teve suprimido o seu subsídio, que é a contraprestação pelo seu trabalho aqui no Senado, que está bloqueado, e eu quero lembrar que em recente decisão o STJ proíbe a penhora até 40 salários mínimos do que tem natureza alimentar, que é o salário, como é o subsídio do senador Marcos Duval, mas pior, foi bloqueado a verba de gabinete do senador Marcos Duval. A verba de gabinete não é dele. Ele não gasta num jantar com quem ele quiser, ele não gasta com ele em artigos próprios. A verba parlamentar é para ser gasto no exercício da função parlamentar. A verba é um orçamento do Senado Federal, do Poder Legislativo. Esse orçamento não pode o Poder Judiciário penhorar, bloquear, porque não é seu orçamento, mas sim de um outro poder, e é mais uma amostra contundente da violação sistematicamente que tem corrido o ministro Alexandre de Moraes de funções exclusivas da nossa legislatura. E, por fim, o senador Marcos Duval sofreu a restrição mais grave, que se equivale à prisão, porque ele está com tornozeleira eletrônica, ele está impedido de viajar, inclusive visitar sua família, sua mãe doente, seu pai doente, se eu não me engano, que ele não pôde estar junto no Dia dos Pais e a sua mãe doente, né? O senador Marcos Duval sofreu essas medidas restritivas sem que fosse cumprido o protocolo e o mínimo do equilíbrio e da harmonia entre os poderes, que seria o Poder Judiciário ter oficiado esse Senado Federal acerca das medidas restritivas. Ou seja, havia um precedente do senador Aécio Neves que obrigava, no passado, que isso acontecesse. O ministro Alexandre de Moraes entende que não deve mais satisfação alguma ao Poder Legislativo, nem quanto aos seus próprios membros. Eu não quero entrar na discussão do mérito, porque não cabe se o senador Marcos Duval está certo em suas condutas ou errado, mas a gente tem que defender, além da Constituição, as prerrogativas parlamentares e, principalmente, para concluir,
o devido processo legal. Quero lembrar que o senador Marcos Duval, ele não é assassino, ele não é corrupto, não desviou dinheiro público, ele não é estuprador, não é pedófilo. Ele está sendo punido antecipadamente por crimes de opinião e ele está sendo punido em fase de investigação, de inquérito. Isso não existe no devido processo legal brasileiro. Por quê? Porque haveria de haver uma denúncia, haveria de haver a aceitação dessa denúncia e, a partir dali, começaria o processo penal. Ele está sofrendo toda sorte de medidas restritivas durante o curso de uma mera investigação. Nem eu, nem vocês sabemos do que ele está sendo acusado, porque a acusação não há. E, assim, democracia aqui não é. Vou passar a palavra ao senador Girão, depois nosso líder, Rogério Marinho. Eu queria, boa tarde a todos vocês. Em primeiro lugar, parabenizar o líder do PL, senador Carlos Portinho, que junto com outros colegas, dentre os quais a gente estaria fazendo o protocolo de mais um pedido do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas através de uma ponderação muito sensata do nosso líder da oposição no Senado Federal, como nós já temos um pedido robusto, protocolado com assinatura de mais de 130 deputados federais, 2 juristas, doutor Sebastião Coelho e doutor Rodrigo Marinho, mais de 2 milhões de brasileiros que apoiaram eletronicamente esse pedido, um pedido muito robusto. Nós resolvemos fazer esse aditamento, acolhendo a sugestão do líder Rogério Marinho. Mas eu estou vendo aqui muitos microfones, microfone da Record, do SBT, da Oeste, TV Senado, Jovem Pan, CNN, vários outros, TV Câmara. Se alguns desses jornalistas que aqui estão hoje, democratas, pessoas que buscam a verdade, o contraponto, quiser entrevistar o senador da República, Marcos Duval, não está permitido. Eu cheguei ontem da Argentina, que fui visitar os presos políticos, junto com o deputado Marcel Van Hatten. E quando eu fui falar na imprensa argentina sobre isso, as pessoas não acreditaram. E eu fui além. Disse, olha, além de um senador da República eleito diretamente, que não pode ir no seu estado prestar contas com o seu povo, não pode ter uma rede social há 2 anos, não tem salário, não pode ver a filha no Dia dos Pais, não pode ver o pai no Dia dos Pais, questão pura de direitos humanos, inclusive. Você imagina que nós temos no Brasil hoje um ex-assessor internacional do governo anterior, que também não pode dar entrevista para vocês aqui. Que democracia é essa que alguns insistem em dizer que o Brasil tem democracia? Outra informação, tem jornalistas brasileiros, colegas de vocês, eu peço muita atenção a isso, que estão fora do Brasil, com as redes sociais bloqueadas, o seu instrumento de trabalho, com suas contas bancárias, assim como o senador Marcos Duval, congeladas e com os passaportes cancelados, retidos, coisa que você só via no nazismo. Nós estamos vendo no Brasil. Eu não sei mais, senador Carlos Portinho, senador Rogério Marinho, o que é que precisa acontecer para a gente entender que nós estamos no estado de exceção. Então, esse pedido de impeachment, muito bem formulado, parabéns ao Portinho e sua equipe, especialmente, está no colo do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, já há 2 semanas, com a maioria da casa dizendo que quer que se avance, que se analise, e o presidente está segurando. E não está em jogo o CPF do presidente do Senado. O que está em jogo é o Brasil nesse momento. Que o mundo já olha para o Brasil como a maior democracia do mundo, os Estados Unidos,
como uma ditadura. Nós temos um violador contumaz global de direitos humanos, que é Alexandre de Moraes. E o Davi Alcolumbre tem a receita para o Brasil voltar a ser visto como democracia, um impeachment. Não tem cabimento essa demora. Então, esse adendo que foi feito do caso gravíssimo de um senador da República do Brasil com tornozeleira eletrônica, sem denúncia, sem condenação, julgamento, isso possa acordar ainda quem está dormindo um sono profundo no berço esplêndido. Bom, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para mostrar que a oposição está junta com a disposição que foi materializada hoje através do documento apresentado pelo senador Carlos Portinhos e pelo senador Eduardo Girão, de que, de fato, o que ocorre no Brasil hoje deve preocupar todos nós. Esse adendo, esse acréscimo a esse pedido de impedimento que é feito em desfavor do senhor ministro Alexandre de Moraes, na verdade, poderia ser acrescido também, senador Eduardo Girão, senador Carlos Portinho, com os últimos informes que nós temos do Lava Toga. Nós constatamos, por exemplo, com provas, inclusive, que foram apresentadas pelo então chefe do setor de informática do Tribunal Superior Eleitoral, o Tagliaferro, que até maio de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral foi instrumentalizado pelo então ministro, presidente daquele tribunal, TSE, Alexandre de Moraes, para que cidadãos brasileiros fossem separados pela sua questão ideológica por ocasião das audiências de custódia que aconteceram após 8 de janeiro. Então, estes brasileiros que deveriam ter os seus direitos e garantias individuais respeitados pela Constituição brasileira, tiveram, na verdade, uma espécie de estrela de Davi, se nós fizermos uma correlação com o que acontecia na Alemanha do nazismo, impregnada ou colada nas suas costas para caracterizá-los como apoiadores de um espectro ideológico da política. E se nas suas redes sociais, compulsando, a partir de 2018, tivesse qualquer manifestação de apoio ao então presidente Bolsonaro ou de desapreço ao Lula e ao Supremo Tribunal Federal, esse cidadão era marcado como positivo e não lhes era dada a liberdade. Mas se não tivesse nenhuma prova nas suas redes sociais de que esse cidadão tinha uma vida ativa do ponto de vista da política, como lhe é assegurado o direito constitucional e discricionário de tomar partido pelo que ele acredita, esse cidadão poderia ser liberado. Esse tipo de discricionalidade é odiosa, ela depõe contra o judiciário brasileiro, depõe contra a democracia, depõe contra as liberdades, atenta contra a Constituição e mostra o caráter parcial, totalitário e político da mais alta corte brasileira, representada pelo ministro Alexandre de Moraes. É lamentável que esse tipo de situação seja banalizada e boa parte da nossa imprensa parece que não se apercebeu deste crime que foi perpetrado contra as liberdades individuais de cidadãos brasileiros. O que nós esperamos é que tenhamos bom senso e que as leis sejam cumpridas. A nossa Constituição é o escudo que protege o cidadão brasileiro. Mas hoje a palavra de ordem é relativizar. Nós estamos relativizando direitos, nós estamos relativizando a moral e nós estamos relativizando a democracia e, pasmem, em nome da democracia. O que é um paradoxo evidente. Então, nós estamos aqui, mais uma vez, fazendo o nosso papel de parlamentares, defendendo o que todo cidadão brasileiro deve defender, a Constituição e a lei, a democracia e a ordem, a justiça e, sobretudo, a equidade, a pluralidade de ideias e o direito que cada cidadão brasileiro possa se expressar livremente.
Então, quando pedimos a abertura desse processo de impedimento do ministro, não fazemos por revanchismo, fazemos porque este poder, que é o Parlamento brasileiro, que de acordo com os preceitos e fundamentos da democracia liberal, que fundamentam a nossa Constituição, necessariamente é um poder independente e harmônico com os demais poderes da República. E hoje, infelizmente, pelo que é noticiado pela própria grande imprensa brasileira, é um poder tutelado. E isso é inaceitável. Então, nós esperamos que em algum momento o bom senso prevaleça e nós possamos, como Senado da República, exercer o nosso papel constitucional de fiscalizar e evitar excessos de outros poderes, inclusive do Supremo Tribunal Federal, porque a ninguém é dado o direito de estar acima da lei. Obrigado. Só acrescentar, esse protocolo do aditamento, ele serve também como uma resposta às últimas e mais recentes declarações do ministro Barroso. O ministro Barroso disse que só quem não viveu uma ditadura pode achar que hoje é uma ditadura, porque não há censura, segundo ele, não há exilados políticos, segundo ele, e as pessoas aqui gozam de plena liberdade, segundo o ministro Barroso. Não existe meia liberdade, não existe meia censura, não existe meia democracia. Ou ela é por inteiro, ou democracia que não é. E tudo que a gente relatou aqui mostra que o ministro Barroso, e o seu STF está completamente descolado da realidade, descolado do próprio Poder Judiciário, que se envergonha dele. Até professores acadêmicos têm dificuldade de dar aula, porque eles estão reescrevendo as leis. Desembargadores que eu converso, e eu sou advogado jurista tanto quanto ele, e advogado de tribuna como fui tanto quanto ele, que não se sentem representados, como grande parte, a maior parte da população também não. Então, serve de resposta também ao ministro Barroso, porque é evidente que houve censura sobre a Carta Capital, não houve? Sobre a Revista Oeste, sobre jornalistas exilados, não houve? Não há perseguição política. Existem pessoas presas, julgadas em massa, presas injustamente, que precisam de uma resposta rápida e só o Legislativo pode dar, porque não está contaminado pelo fígado. Essa resposta veio da Câmara, e aprovando na Câmara, houve o compromisso do Davi em pautar no Senado, será cobrado. E uma vez pautado em Senado, não queira o STF desafiar a nossa decisão, porque temos a 41ª assinatura e teremos muito mais.